Colheita. Introdução. O apóstolo João descreve em Apocalipse 14, 4 momentos. O primeiro momento são os 144.000 no Monte Sião. O segundo momento são as proclamações dos 3 anjos. O terceiro momento é a colheita da seara madura. O quarto momento é a colheita da uva. Para entender o capítulo 14 é importante olharmos Levítico 23. O capítulo 23 de Levítico é um resumo das festas solenes estabelecidas por Deus. Primeiramente começa falando do sábado, de guardar do dia de descanso, veremos isso mais tarde, quando falarmos do milênio de nosso Senhor Jesus Cristo. E há também as 7 festas anuais: Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Todas as festas apontam para o Cordeiro de Deus. Elas foram cumpridas e serão cumpridas em Jesus. No Israel do Antigo Testamento existem 4 tipos de colheitas principais: cevada, trigo, azeitonas e uvas. Em Apocalipse 6 versículo 6, na abertura do terceiro selo, vemos os 4 grupos: 2 libras de trigo por 1 denário, e 6 libras de cevada por 1 denário, mas não danificam o azeite e o vinho. Falaremos sobre o versículo quando vejamos os selos, mas podemos ver claramente ali os 4 grupos. E dentro de uma mesma colheita, como a do trigo por exemplo, existem 3 fases. A primeira fase é a colheita das primícias. Quais são os primeiros frutos? Que são as primeiras espigas que amadurecem. O dono do campo leva o sacerdote para marcar a parte do campo que já é madura, e passam a colher as primícias, que são entregues ao templo. Levítico 23 versículos 10 e 11, fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. Depois vem a segunda fase da colheita, que é a grande colheita, que é para o proveito do dono do campo, da sua família e de seus servos. Eles não poderiam comer pão, nem mesmo moer grãos para fazer farinha sem primeiro entregar as primícias. Levítico 23 versículo 14. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é, por vossas gerações, em todas as vossas habitações. E a terceira fase da colheita é a colheita dos 4 cantos. As espigas que ficavam nas bordas do campo não podiam ser colhidas pelo dono do campo, nem podiam recolher o que caiu. Tinha que ser deixado para os pobres e estrangeiros da cidade. Levítico 23 versículo 22. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cinga os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Podemos ver isso na história de Ruth. Ela vai ao campo de Boaz colher espigas que foram deixadas para os pobres. Ela encontrou favor aos olhos de Boaz, e ele a convidou para se alimentar junto com seus trabalhadores. Ruth capítulo 2. No capítulo 14 vemos os 3 grupos, os 144.000 que são as primícias, a colheita e as uvas. Os 144.000 são representados pelo Filho Homem de Apocalipse 12. Eles foram redimidos, e entre os da terra foram tomados como primícias, e estão diante do trono, diante dos 4 seres viventes, e diante dos 24 anciãos. As primícias eram de cevada, os pães ázimos também eram de cevada, porque a colheita da cevada é a primeira do ano. João 6 versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Os pães do milagre da multiplicação eram de cevada, e isso aconteceu perto da Páscoa. João 6 versículo 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Depois de 50 dias chega a colheita do trigo. É daí que vem a palavra Pentecostes. Levítico 23 versículo 15 e 16. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. O novo grão é o trigo. Os 144.000 estão diante do trono, e cantam um novo cântico que só eles conhecem, e ninguém além deles pode aprender. Então vemos 3 anjos fazendo suas proclamações antes dos outros 2 momentos. A primeira proclamação é que o anjo prega o evangelho eterno a todos os habitantes da terra, a cada nação, tribo, língua e povo. O evangelho eterno, que é uma nova notícia e consiste: temei a Deus e dai-lhe glória porque chegou a hora do julgamento. O segundo anjo proclama a queda da Babilônia. Aquelas pessoas que confiam no sistema da besta caíram. Vemos isso em Apocalipse 18 e Apocalipse 19 versículos 1 a 5. O terceiro anjo proclama uma advertência: quem se colocar a marca do nome da besta e a adore,
Também beberá da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e do Cordeiro. Este aviso é porque a grande tribulação é daqui em diante. O homem do pecado fará guerra contra os santos. João ouve uma voz do céu que dá alento a quem vai passar por esse período. E João ainda escreve que aqui está a paciência dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu, que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras o sigam. Depois destas proclamações vem a colheita da colheita madura, que serão aqueles que derrotaram a besta e a sua marca. Este grupo canta o cântico de Moisés. Apocalipse 15, versículos 2 a 4. Eles são o novo grão. O trigo irá passar pela tribulação. E então começa a ira de Deus, que é o julgamento das 7 taças, que também é a colheita da uva. Apocalipse 14, versículo 19 e 20. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado, fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Existem capítulos cronológicos no Apocalipse, e há capítulos explicativos. Os capítulos cronológicos nos contam as sequências dos eventos. Os capítulos explicativos são uma pausa na sequência cronológica, e pode ser que em um único capítulo esteja contido todo o tempo dos acontecimentos totais do fim. O capítulo 12, que já vimos, é explicativo, assim como o capítulo 14 que estamos vendo agora. Por exemplo, o capítulo 7 é explicativo. Não é uma sequência do capítulo 6. Quando for a abertura do 6º selo, os céus serão avalados. É uma visão muito forte para o apóstolo João, e Deus lhe permite ouvir o número das tribos de Israel. Veja também a grande multidão de vestes brancas. Os capítulos explicativos do Apocalipse são 7, 10, 11, a primeira parte, 12, 13, 14, 17 e 18. Veremos mais detalhes nos vídeos que falaremos sobre cada uma das colheitas. Se ainda você não fez a oração de entrega, ore junto comigo. Senhor Jesus, confesso que Tu és meu Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados. Ensina-me a caminhar conforme a Tua palavra. Amém. Não esqueça de se inscrever no canal.